De Jesus. Vamos orar para a gente começar então a nossa aula, né? E as pessoas vão entrando no decorrer disso. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença agora para Te agradecer por esse momento de aula, momento de aprender, momento de estarmos na Tua presença para entender das Tuas verdades, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha revelar a nós, meu Pai, venha revelar a cada um de nós a Tua palavra, o Teu íntimo, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, Pai. Eu Te agradeço, Te louvo, Pai, porque nós temos essa oportunidade de estar na Tua casa, de estar na Tua presença através dessa aula, Pai. Então eu peço, abre a mente de cada um, abre a minha mente, usa a minha vida, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado nessa hora, Pai. Te louvamos, Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Então, na aula passada, como eu estava dizendo, nós começamos a matéria de como ser guiado pelo Espírito Santo, né? E nessa aula de como ser guiado pelo Espírito Santo, nós começamos a falar do Espírito, né? Do Espírito do homem. Né? Na aula passada nós dissemos que o Espírito do homem é aquele que faz conexão, com o seu Espírito, com o Espírito Santo. Né? Então nós falamos um pouco sobre o que é o Espírito do homem, que é o nosso verdadeiro eu, é aquele quem eu sou de verdade, não é aquele em que eu não sou. Aquele que eu sou de verdade é o meu espírito. Essa carcaça aqui, o meu corpo, é só onde habita o meu espírito de quem eu sou. Então, eu, Paulo, você, nós somos um espírito que tem uma alma e que habita num corpo, né? Então, hoje nós vamos falar da parte da alma. O que é a alma e o porquê que a alma muitas vezes pode ser o fator principal da gente não ser guiado pelo Espírito Santo. A alma pode ser o fator principal onde eu e você não temos nós não ouvimos a voz de Deus. Então a alma, que é onde o nosso espírito tem, então nós somos um espírito que temos uma alma. Então o que é essa alma? O que a Bíblia fala sobre ela? Né? Então é aí que nós vamos entrar e vamos falar sobre a alma. Né? Então a definição da palavra para alma chama psique. Psique. Deixa eu escrever aqui, psique. Deixa eu escrever aqui para vocês. No grego, a alma chama psique. Psique. Aqui, ó. A alma chama psique. Daí que vem a questão da psicologia. Daí que vem as doenças da mente, né? Porque a alma, ela representa muita coisa. A nossa alma, ela representa o quê? Ela representa a nossa mente, que nós chamamos de intelecto, nossas emoções e a nossa vontade. Então você pega a sua alma e você vai dividir ela em 3 partes. Né? Dentro da sua alma vai ter a sua psique, né? Que vai ter a sua mente, na verdade. Dentro da alma, que é a psique, vai ter lá a sua mente, vai ter as suas emoções e vai ter as suas vontades. Então a alma, ela é dividida em 3. Então a alma, que no grego é psique, é dividido em 3 partes. É mente, emoção e vontade. Tá? Então aí você consegue entender tudo que é da sua mente, o seu intelecto. Mente, quando a gente fala mente, é intelecto, tá? Todas as suas faculdades mentais, aquilo que você aprende, aquilo que você... Por exemplo, eu faço uma faculdade e eu aprendo uma matéria, eu aprendo algo novo, eu cozinho, por exemplo, eu faço um prato novo. Eu vou olhar lá no Google como é que faz, eu aprendo a fazer aquilo. Como que eu aprendi? O meu intelecto fez eu aprender aquilo. Né? Então, a minha alma tem o intelecto. Então, a alma ela é tão importante. A alma ela é tão importante no ser humano porque ela tem essas 3 divisões, onde vai ter o intelecto, a emoção e a vontade. Então, quando eu falo de emoção, é todos os tipos de sentimentos que você possa ter. É a sua alma que produz isso. Então, o medo, por exemplo, a coragem,
sei lá, qualquer tipo de sentimento, a raiva, o amor, tudo aquilo que você sente, né? A sua alma é responsável por isso. Paz do Senhor, Douglas. Tudo bem, meu amigo? Um prazer ter você aqui na nossa aula de novo aí, meu irmão. Então, a alma, ela tem essa questão da emoção, né? Da emoção, dos sentimentos. Então, tudo que envolve sentimento, emoção, parte da sua alma. Por isso que quando as pessoas elas ficam doentes em relação à alma, em relação à mente, né, as doenças da mente, elas procuram um psicólogo, elas procuram um psiquiatra, né, justamente por quê? Porque precisa ser trabalhado algumas coisas para que as emoções, a mente, as vontades sejam alinhadas para que a pessoa fique bem, para que a pessoa ela se restaure, porque a sua alma está de certa forma doente, né? E aí as emoções ficam descontroladas, né? A pessoa tem uma síndrome de ansiedade, ela sente um medo repentino, ela sente, ou seja, as emoções ficam descontroladas. Então a sua alma é responsável por todo essa parte, tá? A gente não vai se aprofundar nisso porque precisa de um psicólogo, né, para entender um pouco disso, mas só para vocês entenderem. E também na sua alma tem as suas vontades, que é tudo baseado na sua mente, nas suas emoções, vem as vontades. Então tudo que eu sinto vontade de fazer, né? Eu sinto, por exemplo, vontade de andar de bicicleta, uma vontade de cozinhar, uma vontade de fazer tal coisa, a nossa alma é responsável por isso também. Então ali dentro da nossa alma também tem as nossas vontades, né? Então o porquê que é tão perigoso a alma? Imagina quando a sua mente, as suas emoções e a sua vontade, ela não é controlada pelo Espírito Santo. Imagina, o que pode acontecer? O que pode acontecer quando a minha mente, ou seja, o meu intelecto, né, a minha inteligência, as minhas emoções, aquilo que eu sinto, né, as minhas vontades, porque a vontade vem forte, né, muitas vezes, e tudo isso não é controlado pelo Espírito Santo, tudo isso não é guiado pelo Espírito Santo através do Espírito que existe em mim, que é o meu Espírito, que é quem eu sou de verdade. Imagine a bagunça que isso vira, gente. Imagine a bagunça que isso vira, né? Então, o que nós precisamos para seguir a orientação do Espírito Santo? Nós precisamos entender como funciona a nossa alma, para a gente se sujeitar a nossa alma. Para sujeitar a nossa alma, ou seja, as nossas vontades, as nossas emoções, ao nosso intelecto, tudo ao Espírito Santo. Porque se ele não consegue, porque se a gente não sujeita isso a ele, nós não conseguimos ter a direção do Espírito Santo, porque nós vamos ser sempre guiados pelas nossas emoções, vamos ser sempre guiados pelas nossas vontades. E você sabe muito bem, assim como eu sei, quando você é guiado por uma vontade, você comete coisas que realmente não são de Deus, muitas vezes, né? Eu tô com uma vontade enorme de comprar, sei lá, um iPhone 12. Cara, mas você ganha um salário, alguma coisa para ter o iPhone 12? Por exemplo, sei lá, que eu tô chutando o iPhone 12 porque é caro pra caramba, né? Você tem dinheiro para isso? Às vezes não, às vezes o seu salário não comporta ter isso. Ah, mas é uma vontade que eu tenho. Aí você coloca a emoção na frente junto com a vontade, e aí você não pensa, não tem intelecto, não pensa no que pode acontecer no futuro. E aí você faz uma dívida enorme, né, sendo que podia fazer outras coisas. Porque aí a nossa vontade superou a nossa realidade, a nossa vontade, a nossa emoção superou o que nós podemos fazer, não fomos guiados pelo Espírito Santo, e o que vai acontecer? O boleto chega depois, né? O boleto chega depois. Você passa aquele um mês, tô com iPhone 12, não sei o que. Quando vem a fatura lá, você fala, não devia ter feito isso. Mas já era, o boleto já chegou, o boleto tá ali para você pagar. Então, quando a gente não tem uma alma controlada pelo Espírito Santo, nós vamos fazer tudo que dá na telha, na nossa cabeça. Porque a gente acha que a gente precisa de tudo, que a gente necessita de tudo, que as nossas emoções elas estão alinhadas. E aí quando você for ver, infelizmente você está metendo o pé pelas mãos, e ainda tem pessoas que culpam a Deus por isso, né?
não se coloca na direção do Espírito Santo, e aí a alma controla o corpo, que nós vamos falar na outra aula, se gosta disso, porque o corpo gosta dos prazeres que a alma proporciona a ele através das emoções, através da vontade, né? O corpo está sujeito a isso, tanto é que, como a gente falou na aula passada, uma pessoa que não tem Cristo como Senhor, não aceitou Jesus Cristo, o espírito dela está adormecido, está morto ali, né? E aí ela é controlada pelo quê? Pelas suas emoções, ela é controlada pela sua alma, e aí ela vira uma pessoa carnal. E muitos cristãos hoje em dia, mesmo tendo aceitado Jesus, não deixa que o Espírito controle, não deixa que o Espírito governe. E aí o que a gente faz? É controlado pela alma, né? A alma é um presente, algo maravilhoso que Deus deu para nós. Porque nós podemos raciocinar, pensar, nós podemos ter emoções das diversas maneiras, como, sabe, de todas as emoções maravilhosas. Sabe quando você grita com um time de futebol que faz um gol? Isso é uma emoção maravilhosa. Quando você sai com a sua família, sabe? Então a alma tem essas emoções boas, vontades também, que não tem uma vontade de buscar Deus. Então tudo isso, cara, tudo isso parte da sua alma, da minha alma, né? Mas a alma não é quem nós somos de verdade. A alma não é. O que nós somos de verdade é o Espírito, que nós falamos na aula passada. E aí que pega. Quando o que eu sou de verdade não é governado pelo Espírito Santo, quem governa é o quê? É a nossa alma. E a nossa alma tem a tendência, apesar de ser uma coisa boa criada por Deus, mas tem uma tendência de fazer o quê? De ser controlada para o mal. Por quê? Para o mal. Porque nós somos essencialmente maus. Nós somos essencialmente maus, né? Nós só somos aceitos por Deus por causa de Jesus. E as nossas vontades, elas geralmente são maus. Abre lá em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, como nós vimos, né? Abre lá em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, olha só. Olha só o que ele fala em Hebreus 4:12, que é muito interessante, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Então a palavra de Deus divide alma e divide espírito. Então, ou seja, são duas coisas totalmente diferentes. A sua alma e seu espírito. Ela divide alma e espírito. Pode perceber que o espírito aqui está com letra minúscula, não está? Na sua Bíblia aí também? Letra minúscula significa que é o espírito do homem, que é aquele quem você é de verdade. Ó, dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a gente percebe que aqui, que alma e espírito são duas coisas diferentes. Não são iguais, são duas coisas, né? O nosso espírito somos quem nós somos, e a alma, ela é o quê? O nosso intelecto, a nossa emoção e as nossas vontades, tá? Ela é dividida em 3 aí, que é o psique que a gente fala, né? Então, por esse versículo você consegue entender que a palavra de Deus, ela é tão viva e eficaz que ela separa os dois. Ela separa o espírito, né? Ela separa o espírito, alma e espírito, né? Para mostrar quem você é realmente e as suas vontades, que muitas vezes não estão alinhadas com a palavra, a nossa vontade. Por isso que ela separa alma e espírito, porque as nossas vontades muitas vezes não estão alinhadas no que Deus quer. E aí ela separa justamente para fazer isso, para que o teu espírito, que é você, que sou eu, que o nosso espírito veja que a nossa alma está fazendo coisas que não é do agrado de Deus. Precisamos domar a nossa alma. E é por isso que a palavra, ela é essencial. Porque se você não tiver a palavra, você vai ser guiado pela sua alma. Não vai ter essa separação. Não vai ter essa separação de alma e espírito. E aí vai confundir quem você é com suas emoções. Muita gente pensa, eu sou triste.
Ah, eu sou uma pessoa triste. Não, não, você não é uma pessoa triste. Tristeza é uma emoção, tristeza é um sentimento que a sua alma produz. Não é você, você é um espírito. Você e eu, nós somos um espírito. Mas quando eu começo a pegar um sentimento e falar, ah, eu sou depressivo, ah, eu sou isso, ah, eu sou aquilo, e você começa a misturar com a sua alma, que o que vai fazer? A palavra de Deus, ela vai fazer essa separação entre alma e espírito. Então, aqui em Hebreus, né, em Hebreus 4:12 fala isso. Lá em 1 Coríntios, abre lá em 1 Coríntios, olha outro texto que vai falar da diferença dos dois, tá? 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14:14. 1 Coríntios 14:14. Olha só. Aqui ele tá falando do dom, né? De orar em línguas, né? Olha só o que ele fala. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, com letra minúscula, tá vendo? O meu espírito, ou seja, aquele que eu sou de verdade, ora de fato. Porque eu estou orando uma língua espiritual, uma língua dos anjos, né? Mas, olha o que fica infrutífero. A minha mente, a alma é o quê que a gente falou? Intelecto, mente. Mas a minha alma fica infrutífera. Ou seja, aqui comprova novamente que a alma e o espírito são duas coisas diferentes. Porque se eu oro em espírito, a minha alma fica infrutífera, mas o meu espírito, ele tem o quê? Como ele fala, o meu espírito ora de fato. Quem está orando é o meu espírito. Para você entender que também existe uma diferença entre alma e espírito, tá? Então, por isso que eu tenho que renovar a minha mente. Renovar a minha mente. O que é renovar a mente? É justamente renovar a sua alma, né? Paulo diz em Romanos 12. Abre lá em Romanos 12. Olha só que interessante. Mais uma vez aqui. Romanos 12. Versículo 1. Ele diz, ó, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem o vosso corpo. Primeiro ele está falando do corpo, que nós vamos falar semana que vem. Por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então o corpo. E aí ele diz, não vos conformei com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é a mente que nós falamos? A alma. Transformai-vos pela renovação da vossa alma, ou da sua mente, para que vocês experimentem o quê? Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha que forte que Paulo fala nesse versículo. Ele diz que para que eu possa experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso renovar a minha alma, a minha mente. A minha mente. E como que eu renovo a minha mente? Não me conformando com esse século. Não me conformando com as coisas que estão acontecendo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que renova a nossa mente? A palavra. Nós acabamos de ler em Hebreus que ela vai lá e penetra no mais profundo da alma, né? E aí, cara, como que existe hoje cristãos não transformados? Né? Porque a alma deles não está transformada. E por que não está transformada? Porque não meditam, não estudam a palavra, não creem na palavra, ou se creem, não meditam nela, não leem. Cara, não sabem nada da palavra. Como que a palavra vai fazer algo na vida de uma pessoa em que não medita nela? E aí a alma está doente e não há transformação. Sabe por que muitas vezes continuamos no pecado, naquele pecado contínuo? Porque a nossa alma não foi transformada pela palavra. Não foi transformada. E por que ela não foi transformada? Não porque Deus não quis, mas porque eu e você não quis. E aí, com uma mente, que é a alma, não transformada, não há como maneira nenhuma a gente ser transformado, porque Romanos diz, vocês têm que se transformar pela renovação da vossa mente, ou seja, pela renovação da vossa alma, porque a sua alma, ela é originalmente pecaminosa, do pecado,
Né? O pecado já dominou, na verdade, a alma, né? O pecado de Adão. Mas quando a gente é controlado pelo Espírito, a nossa alma se sujeita ao Espírito Santo e ela é purificada, transformada, como diz a palavra, transformada a o que Deus quer. E aí a gente é renovado pelo sangue de Jesus, cara. Tá vendo como a sua alma é tão importante? A sua alma é importante, né? Nós precisamos restaurar a alma, porque a alma tem que ser renovada, tem que ser restaurada. Cara, não, você e eu não podemos continuar com a alma governando as nossas vidas, tá? Ela tem que ser renovada, ela tem que se sujeitar ao senhorio de Jesus, à palavra, para que a gente possa ser uma pessoa, como diz em Romanos aqui que a gente leu, para que a gente experimente qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por que muitas vezes Deus não revela a vontade para muita gente? Porque não está com a alma transformada, porque só iremos experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a nossa mente, que é a alma, for transformada, cara, renovada. E aí a gente vive uma vida medíocre, uma vida, sabe, experimentando só o básico de Deus, cara. E Deus tem tanta coisa, a vontade dele é boa, a vontade dele é agradável, a vontade dele é perfeita para minha vida e para a sua. Só que nós não experimentamos isso, por quê? Por que a gente não experimenta isso, cara? Porque a gente só vive da permissão de Deus. Porque a nossa alma está controlando a nossa vida. Quantas vezes, cara, você cometeu umas burradas, fez por emoção as coisas, e a gente sabe que quando a gente faz as coisas por emoção, vem consequências pesadas depois. Tomo uma decisão por emoção, tomo uma atitude por emoção, né? Porque eu pensei, eu sou o cara, eu tenho a mente, eu conheço. Cara, se a sua alma não é controlada pelo Espírito Santo, se a sua alma ela não é transformada pela palavra, cara, não vai adiantar absolutamente nada. Nada. Você vai ser controlado pela sua alma, pelo seu corpo, e você vai ser um carnal. Você vai ser um carnal. E aí as consequências vêm, cara, que você planta, você colhe, né? E você não experimenta qual que é a boa, perfeita vontade de Deus. Não experimenta. E aí, cara, na boa, vale a pena? Vale a pena viver de resto, sendo que Deus tem tanta coisa pra você, Deus tem tanta coisa pra mim, cara, Deus tem tanta coisa pra nós, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita, mas só podemos experimentar se a nossa alma for transformada. Precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos renovar, né? Nós precisamos renovar a nossa mente diariamente, cara, todos os dias. É uma luta constante, mas nós temos que subjugar. Mas como que eu renovo a minha mente, Paulo? Como que eu renovo a minha mente? Na palavra, cara, é na palavra de Deus, é na oração, é no jejum, é no se colocar na presença de Deus em intimidade. Você não vai conseguir renovar a sua alma sozinho, porque a sua alma é um ser indomável, a não ser que ela seja domada pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, né? Por você ela não vai ser dominada, pelo contrário, ela domina você. Ela domina eu. A nossa alma domina, que é os nossos intelectos, porque a gente pensa que sabe muita coisa, nós seguimos os nossos sentimentos, né? Segue o que o teu coração fala. A Bíblia fala que o coração é enganoso, meu irmão. Como você vai seguir o coração? Em outras palavras, as pessoas estão seguindo, segue suas emoções, segue o que você sentir. Cara, nós cristãos não podemos fazer isso. Vai tomar uma decisão? Deus, entre em oração. Não deixe a sua alma dominar. Não sinta. Tem gente que vai pro culto para sentir Deus, cara. Só para sentir Deus. Para sentir Deus ali no momento de 2 horas. Não, sinta Deus no seu dia. Com a alma transformada, você vai sentir Deus todos os dias, cara. Porque a sua alma vai estar ligada
com o Espírito Santo. Olha que maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso. Então a mente do homem, ela é, desde o momento da queda, que aconteceu a queda, ela é controlada pelos sentidos, e os sentidos que a gente sabe é a alma, né? E quais são os sentidos que a gente tem? Nós temos o tato, nós temos o olfato, a audição, visão, paladar, né? E a gente geralmente vai de acordo com o que a gente tem lá, né? Então, nessa queda que aconteceu com Adão, né, os nossos sentidos foram aguçados para as coisas do mal, para as coisas erradas, para as coisas, né, que não controlam aí, né, que não são boas. Porque o homem era, cara, o Adão ele tinha a presença de Deus todas as tardes ali. Deus vinha e caminhava com Adão no jardim. Depois da queda, a alma começou a controlar a alma. Então a gente precisa ser. Então, o que é, por exemplo? Abre lá em 1 Coríntios. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre cada uma das fases de controle da alma lá, né? Ó, uma mente controlada pelos sentidos. Abre lá em 1 Coríntios. Olha quando a sua mente é controlada pelos sentidos. 1 Coríntios 3:3. 1 Coríntios 3:3. Paz do Senhor, irmã Isabel. Glória a Deus. Olha lá, 1 Coríntios 3:3, ó. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, brigas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O que é carnal, como eu falei? Carnal é uma pessoa dominada pela alma, e o seu corpo faz tudo que a alma deseja. Então ele fala, tem entre vocês o que? É uma mente, né? Controlada, a alma controlada pelos sentidos, ó. Tende entre vós ciúmes e contendas. Não é assim que sois e andais segundo o homem? O que Paulo quer dizer aqui? Ele está querendo dizer que eu e você, e ele está falando para a igreja aqui, está falando que nós não podemos ser controlados como os homens, pela carne, pela alma, né? Por quê? Vai gerar contendas, vai gerar ciúmes. Por que a bênção do seu irmão muitas vezes não alegra o seu coração? Porque você é controlado pela sua alma, pelos sentidos, pelos seus sentimentos, né? Alegrai-vos com que se alegra e chorai com os que choram. Chorar com os que choram é mais fácil, sabia? Agora eu quero ver você se alegrar quando seu irmão recebe a bênção. Recebe uma bênção que muitas vezes você está pedindo e Deus não te dá e dá para ele. Aí você vai ver se você é controlado pela sua alma ou pelo seu espírito, né? Porque sente ciúmes, né? Sentem ciúmes. 2 Coríntios, capítulo 5, um pouquinho mais para frente. Outra porretada de Paulo aqui, ó. 5. Segunda Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. O que vemos, cara, é sentido. Lembra que nós falamos que a alma é os 5 sentidos? Nós não andamos pela alma, nós andamos por fé. A nossa alma não é fé, a nossa alma é intelecto, é sentidos e emoções. Mas Paulo fala, visto que nós andamos pela fé e não pelo que vemos, ou seja, não andamos pela alma. Você tem andado pela alma? Você tem andado só pelo que você vê? Você tem andado só pelo que você vê? Ah, se eu ver, eu acredito. Se eu não ver uns zerinhos a mais ali na minha conta ali, eu não acredito. Então você está andando pelo que você vê, ou seja, está sendo guiado pela sua alma, irmão. Está sendo guiado pela sua alma. E sabe o que acontece quando a gente é guiado pela alma? Nós não andamos por fé. Porque a nossa alma não acredita, muitas vezes. Muitas vezes não, praticamente todas as vezes das coisas de Deus. Nossa alma não acredita sem ver. Porque a nossa alma é sentidos.
Sentidos. Sentidos. Então, se eu não vejo, se eu não sinto o cheiro, se eu não toco, eu não consigo compreender. Mas aqueles que andam pela fé andam em espírito. Por isso que a importância do espírito que nós falamos na aula passada, que eles têm que estar vivo dentro de você. Porque se você andar por alma, você não anda por fé. Não anda por fé. Porque a sua alma não consegue ter fé espiritual. A sua alma consegue, às vezes, ter uma fé natural, que é aquela fé que sei lá, eu acredito que vai dar certo. Eu acredito, sei lá, que eu vou acordar amanhã. Não é uma fé espiritual para mover montanhas. E aí as pessoas, muitos cristãos, estão sendo guiados pela alma. Sendo guiados pela alma. Sendo que o Espírito está aqui, ó. Deus soprou fôlego de vida na minha vida e na sua, não soprou? Então o nosso Espírito está vivo. Se ele está vivo e a gente está sendo controlado pela alma, significa que a gente está alimentando mais a alma. E a gente anda, né? Por isso. E aí, como que a gente combate uma mente controlada pelos sentidos? Como que a gente faz para combater isso? Como é que a gente faz? Abre lá em Marcos 4:40. Marcos 4:40. Marcos 4:40. Aqui, nesse capítulo, nós vemos o Jesus acalmando uma tempestade. Olha o que ele diz para os discípulos. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Porque se a gente olhar aqui, os discípulos foram dominados pelo quê? Pelo medo. Imagina, uma tempestade, Jesus do barco, e uma tempestade destruidora, para destruir os barcos, destruir tudo que eles tinham. E aí vem o Espírito, né? Vem o Espírito não, Jesus que está lá no barco com eles, dormindo, né? Que a gente olhar, eles estavam dormindo, né? E aí eles dizem, desesperados, mestre, não importa que a gente morra, a gente vai morrer. Foram tomados pela alma. E aí Jesus fala para eles, como é que vocês são tão tímidos assim? Ou medrosos? Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês são tímidos assim? Como é que não tendes fé? Por que vocês não têm fé? Sendo que eu já avivei, já ressuscitei o Espírito que é vocês dentro de você. Que eu já ressuscitei o Espírito que está ligado com a fé. Como é que vocês não têm de fé? Jesus faz essa pergunta. Como é que vocês não têm fé, sendo que o Espírito de vocês está vivo? Em outras palavras, cristão, como é que você não tem fé, sendo que você professa um Deus verdadeiro? Como que nós não temos fé, sendo que a gente diz que crê num Deus vivo? Como que a gente não tem fé, se esse Deus vivo ressuscitou o nosso espírito que estava morto quando nós estávamos no mundo? E hoje nós temos vida através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Como que a gente deixa ser levado pelos sentimentos? Jesus está dizendo isso, né? Como que vocês fazem isso? Então esse sentimento de inferioridade da alma, desses sentimentos de que eu não posso, eu tô com medo, eu não consigo, tudo isso é vencido pela fé. Tudo isso é vencido pela fé. E o seu espírito que está dentro de você é o que conecta a fé. Paulo, por que muitas vezes eu não tenho fé? Porque muitas vezes o seu espírito não está sendo alimentado. Porque a palavra de Deus diz, como que eu adquiro fé? Como que eu adquiro fé? Qual que é a maneira de adquirir fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Por que a fé vem pelo ouvir a palavra? Porque a palavra alimenta o seu espírito. E se seu espírito está alimentado, forte, você tem fé. A alma não domina. A alma não domina porque o seu espírito está forte.
O seu espírito está forte, porque você alimenta ele com a palavra. Agora, se você não lê a palavra, não alimenta o seu espírito pela palavra, não ouve pregação, não se dedica a estudar, a crescer em conhecimento, o que vai acontecer? O seu espírito vai ficar fraco, e aí a primeira provação, a primeira coisa que sai do eixo, você entra em desespero. Nós entramos em desespero, por quê? Porque a alma tende a se desesperar nesses momentos. Porque a alma é o quê? Os nossos sentimentos. E aí eu vou ver a situação, não tenho como resolver, eu vou me desesperar, porque o meu espírito não está alimentado, e se ele não está alimentado, eu não tenho fé. Simples assim. Simples assim. Olha Deus desvendando aí porque você não tem fé. Olha Deus desvendando. Seu espírito está muitas vezes raquítico, meu irmão. Seu espírito às vezes, nosso espírito às vezes está, implorando por comida. E a comida é a palavra. É a palavra. Não adianta. Não adianta você fazer campanha X, campanha Y. É a palavra, meu irmão. É a palavra. É a palavra. Ela que vai tirar esse sentimento de inferioridade. Que vai tirar isso de você. É a palavra. Né? É a palavra. E aí tem lá em Filipenses. Abre lá em Filipenses 4. Filipenses 4:13. Que todo mundo gosta, né? De usar esse versículo, né? Eita, tem um carro com esse versículo. Eita, maravilha. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas lê o contexto, né? Lê o contexto. Que Paulo fala que ele foi humilhado, que ele sentiu pobreza, ele sabe o que é sentir pobreza, ele sabe o que é ter comida, mas ele fala, né? Olha no versículo 12 aqui, ó. Tanto sei ser humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. E em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura, como de fome. Assim de abundância, como crescer. Aí ele fala, todas as coisas posso naquele que me fortalece. O que ele quer dizer? Eu passei por tudo. Passei por tudo. Tudo mesmo. Passei fome, nudez, mas também passei fartura. Mas nada disso me controlou, ou seja, nada disso me tirou do prumo, nada disso me tirou da presença de Deus. Por quê? O espírito dele estava alimentado. E aí ele fala, por isso que eu posso todas as coisas, passar por todas essas coisas, porque eu sei quem me fortalece. Não é que você pode tudo, meu irmão, que Deus te fortalece. Não, você pode passar todas as coisas que Paulo passou, nudez, fome, você pode passar por riquezas também, que nada disso vai te dominar, nada disso, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que ele te fortalece tanto na riqueza, que ele te fortalece tanto na pobreza, na nudez, na fome, na escassez ou na fartura, porque você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda, não importa a riqueza, não importa a pobreza, mas você pode todas as coisas, pode estar rico, pode estar pobre, porque é aquele que te fortalece, que fortalece teu espírito, que você está com você. Olha que maravilha. Leia o contexto da passagem. Tem gente que usa isso no carro. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então eu posso tudo. Vamos lá, que Deus vai fortalecer. Não é assim não, meu irmão. Eu posso passar tudo porque Deus me fortalece. Quem é que Deus fortalece? Seu espírito. Quem é você? Você não é espírito? Então Paulo está falando aqui, me fortalece. Ele me fortalece quem? A minha carne? Às vezes Paulo estava cansado na carne, mas voando no espírito. Voando no espírito. Paulo às vezes estava preso na carne. Estava preso em prisões, mas o seu espírito estava livre, solto, voando. Porque Deus fortalecia o espírito dele, porque ele era ligado aqui, ó, na palavra. Cara, é isso. É isso. Quando nós temos
a nosso espírito controlado pelo Espírito Santo de Deus, nós voamos, né? Nós voamos. Abre lá em Isaías. Douglas, maravilha, né, cara? As revelações de Deus aqui, isso é doido, mano. Por isso que eu gosto de estudar a palavra, mano. Deus dá umas revelações aqui que você fica louco, velho. E tem revelação aqui que eu tenho aqui na aula, velho. Eu estudo, mas eu tenho revelação aqui na aula, junto com vocês. E por isso que eu falo, o Espírito Santo guia a aula. Não sou eu que estou falando, é o Senhor. Isaías 26, versículo 3. Olha, ele fala: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Confiai no Senhor perpetuamente, ou seja, para sempre, porque o Senhor é uma rocha eterna, porque Ele vai conservar a paz, firme propósito, né? Então, é Deus que conserva tudo isso, meu irmão, né? E às vezes a nossa alma também traz condenação para as nossas vidas, né? Traz condenação. E aí que entra esse versículo, Romanos 8. Romanos 8. Quem traz condenação para você? A sua alma, que joga na sua mente lá. Olha só o que esse versículo fala. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eita Deus! Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, significa que seu espírito está renovado e não há nenhuma condenação para você. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Porque Cristo te livrou da morte, meu irmão, do pecado. Não se deixe ser dominado, né? Se você tem pensamentos incontroláveis, né, de condenação sobre a sua vida, saiba que quem está te condenando muitas vezes é a sua alma, é o diabo jogando seta na sua alma para te condenar, colocar os sentimentos contrários, dizendo que você não é nada, dizendo que você não vai crescer, dizendo que você não vai evoluir, cara, dizendo que você é um lixo, dizendo que você não presta para nada. Esse sentimento vem lá de inferioridade, que você não presta para nada. Saiba que Jesus, quando você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você. Ah, Paulo, mas eu pequei, eu fiz algo que desagradou a Deus e eu não consigo mais viver dessa forma. Consegue. Sabe por quê? Porque nenhuma condenação há se você estiver em Cristo. Então não deixe a sua alma dominar e te condenar, cara. Então a sua alma, você pode ser controlado pelos sentidos, pelos sentimentos, pela condenação. Não deixe que a sua alma te condene. Porque você precisa estar em Cristo. Estar em Cristo é isso aqui, ó, palavra, né? Então, realmente, Douglas, ó, uma coisa que eu aprendi depois de um culto, disse para não brincar com o perdão de Deus, exatamente, cara. Não brinca com o perdão de Deus, mas peça perdão, porque nenhuma condenação há na sua vida, nada, tá? E aí, como fazer, se você tem, a sua alma também, muitas vezes, dá uns pensamentos incontroláveis aí, né? Tem uns pensamentos incontroláveis. Abre lá em Tiago 4:7. Como fazer para fazer o controle desses pensamentos incontroláveis? Tiago 4:7. Sabe quando você tem pensamentos que você fala assim, meu, eu não consigo pensar coisas boas, só coisas ruins. Olha o que Deus fala para você. É a sua alma que está trazendo esses pensamentos. Mas olha só, olha o que Deus fala. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O que isso é sujeitar? Se entregue a Deus. E resistam ao diabo, e ele fugirá de vós.
Quem lança esses pensamentos na sua alma para você pensar em inferioridade, coisas ruins, o diabo está lançando isso na sua mente. Mas a palavra diz, se sujeitem a Deus, ou seja, se entreguem a Deus, resistam a esse pensamento ruim que é do diabo, e aí o diabo vai fugir de você. Sabe por que a gente não consegue controlar nossos pensamentos? Porque a gente não se entrega totalmente a Deus. A gente tenta lutar contra esses pensamentos. E a palavra fala para você se entregar a Deus. Depois que você se entrega a Deus, você vai conseguir resistir ao diabo. E ele vai fugir. E ele vai fugir. Então a alma, o diabo usa os pensamentos para destruir você. Através da sua alma. E aí a pessoa que não é entregue a Deus, o que vai acontecer? Ela vai ser sujeita à alma. E o diabo vai controlar a vida dela pela alma. Porque o espírito não está vivo. E ela não está entregue a Deus. Então, se entregue a Deus, meu irmão. Se entregue a Deus. Para que esses pensamentos fujam de você. Para que esses pensamentos fujam de você. Estamos terminando já. Mas agora eu quero mostrar a mente, a alma controlada de um homem simples, ou seja, aquela pessoa que crê, né? Nós só falamos os malefícios da alma, né? O que ela traz de mal. Mas uma mente controlada, né? Uma mente controlada de um homem simples, daquela pessoa que crê, né? A mente que é controlada pela palavra. O Eric, Deus é lindo mesmo. Quando é para ser uma aula, Deus vem e fala. E fala de forma maravilhosa, porque eu digo, eita Deus lindo. É isso aí, mano. Não é só uma aula. Eu falo que é uma aula, mas não é só uma aula. Quando a gente fala da palavra, cara, não é só uma aula, né? A gente aprende e Deus fala. É por isso que é tão maravilhoso, cara. Nossa, eu amo esse Deus, cara. Nossa, e assim, eu tô ensinando aqui pra vocês, Eric. Cara, e Deus tá falando comigo também aqui, e Deus tá falando com todo mundo. O importante é ouvir, estar disposto, né? Então, olha lá, uma mente controlada pela palavra. A gente estava em Tiago, né? Tiago 1, verso 21. Olha só. Eita Deus. Deus maravilhoso, né? Tiago 1, 21. Ele diz assim, portanto, despojando-se de toda impureza. Ou seja, o que é despojando? Tirando toda impureza, né? E acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra que vós implantada. Ou seja, eu tenho que tirar a impureza, eu tenho que tirar o acúmulo de maldade do meu coração e acolher com mansidão, ou seja, com prazer. Mansidão, a palavra que em nós foi implantada. E essa palavra, ela é o quê? Ela é poderosa para salvar a vossa alma. Oh, glória! Ela é poderosa, a palavra de Deus é poderosa para salvar a nossa alma, cara. Olha que coisa maravilhosa isso, né? Eu vou me despojar da maldade, vou me despojar da impureza, né? E eu vou acolher com mansidão a palavra que me é implantada. Que na palavra que é plantada em mim, através de uma pregação, através de uma leitura da palavra, eu vou acolher com mansidão. Para quê? Porque essa palavra que eu acolho com mansidão, ela é poderosa para salvar a minha e a sua alma. Maravilhoso, cara. Então, uma mente controlada pela palavra é um processo, né? Você não vai ter da noite para o dia, mas você precisa trabalhar nisso todos os dias, porque a salvação da alma, ela é um processo. E nós precisamos. A palavra de Deus fala que o nosso espírito está pronto. O que nós temos que salvar é a nossa alma, cara. O nosso espírito está pronto. Porque o nosso espírito foi Deus, né? Ele é puro. Nosso espírito é puro. O que é contaminado é o nosso corpo e a nossa alma. Então a nossa luta é para salvar a nossa alma. Para ter salvação para a nossa alma. Porque o nosso espírito já está... Né? Quando o homem morre, Deus toma o espírito para si, a alma que precisa ser salva. Então é um processo, não é uma coisa assim, pum, da noite para o dia.
Então a salvação da sua alma é um processo e precisa ser concluída todos os dias, né? E olha quando eu sou dominado pelos pensamentos de Deus lá, ó, 1 Coríntios 1 Coríntios 2, 14. Olha só. Eita Deus. Ora, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, o que é o homem natural? É aquele homem que só tem alma e corpo, não tem o espírito. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, se discernem com o meu espírito. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, ou seja, ele analisa todas as coisas, o que é bom e o que é mal. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque ele anda de acordo com a palavra de Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor que não possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo, a alma de Cristo, a mente de Cristo. A minha mente, a minha alma precisa ter a mente de Cristo. Mas você percebe que só é possível ter a mente de Cristo se você é espiritual? Se você alimenta o seu espírito? Se você alimenta a sua alma, você é um homem natural, como diz a palavra aqui. É um homem natural. É um homem natural. Né? Então nós não andamos segundo a carne. Nós não andamos segundo a carne, meu irmão. Nossas armas, elas são poderosas em Deus. Né? A nossa carne, a nossa alma, ela não é poderosa. Né? Nós temos armas em Deus. Né? Então, olha só o que diz aqui, ó, em 2 Coríntios 10. Estamos terminando. 2 Coríntios 10. Versículo 1. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 10, 1. Abre aí. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. E eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando de presente, servindo aquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições do mundano proceder. Porque, embora andando na carne, ou seja, ele está dizendo, embora eu esteja no meu corpo, não militamos segundo a carne, ou seja, não lutamos segundo a carne. Embora eu ande na carne, embora, ou seja, o meu eu, que é o meu espírito, que tem uma alma, está no corpo, que é a carne, ele não está dizendo que ele está andando fazendo pecado aqui, tá? Ele está dizendo, embora eu ande na carne, ou seja, esteja nesse corpo terreno, eu não luto segundo a carne. Eu não uso armas segundo a carne. Quais armas da carne, meu irmão? Quando alguém não tapa na tua cara, qual que é a arma da carne? Revidar, ódio, raiva. Isso é as armas da carne. Mas ele fala, porque as armas da nossa milícia, ou seja, a nossa batalha, não são carnais. Não são. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anularmos em nós os sofismas, crenças limitadoras. E toda altivez, ou seja, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Uma vez completa a vossa submissão. Quando me submeto a Deus, eu não uso armas carnais. Eu não uso mais os meus sentimentos para odiar ninguém. Eu oro pela pessoa. O que Paulo está dizendo aqui é, apesar de estar na carne, eu não uso armas da carne. Se alguém me ofende, eu não vou odiar essa pessoa. Eu vou orar por ela. É isso que ele está querendo dizer. Eu não vou... Isso quebra qualquer tipo de pensamento humano, cara. Lutar com as armas da carne vai fazer com que você fique ainda mais carnal, cara. Vai fazer com que você fique ainda mais carnal. Se alguém te ofende... Se você lutar com a arma da carne, ou seja,
você odiar essa pessoa, falar mal dessa pessoa, fazer fofoca dessa pessoa, é as armas da carne que você está usando. Você não pode, eu não posso, nós somos seres espirituais, nós temos que usar as armas espirituais. Se alguém me ofendeu, eu vou orar por essa pessoa. Se alguém me prejudicou financeiramente, me prejudicou no trabalho, eu vou orar por essa pessoa, porque eu não sou carnal, eu não vou usar as armas da carne, eu vou usar as armas espirituais que Deus me deu, ainda que me doa, ainda que faça com que eu me rasgue por inteiro, eu não vou me submeter às armas da carne, porque as armas da carne vão me trazer discussões, ciúmes, coisas erradas, mas as armas do Espírito vão me fazer com que eu seja espiritual e alcance um nível que as pessoas não vão entender, como a gente leu agora há pouco, né? O homem natural não entende. O homem natural não entende. Quando você é ofendido e você vai lá perdoa, o homem natural fala, que é isso? Como é que pode perdoar depois do que essa pessoa fez com você? Esse mal que essa pessoa fez com você, você vai lá e perdoa, porque nós somos espirituais. Nós somos espirituais, e por ser espirituais, nós não batalhamos com as armas da carne, nós não batalhamos com as armas da alma, nós batalhamos com as armas espirituais, porque somos espirituais em Deus. Glória a Deus por isso. E aí você vai amar ao invés de odiar, você vai orar ao invés de amaldiçoar. Por isso que Jesus fala para amar os nossos inimigos. Como que eu amo o meu inimigo, meu irmão? É impossível amar o seu inimigo sem orar por ele. É impossível. Quando você começa a orar por uma pessoa, você começa a sentir amor por ela. Você começa a se colocar no lugar dela e começar a pedir para que Deus abençoe a vida dela. Vai crescendo um amor por ela, por mais que ela seja um inimigo seu. A gente quer usar as armas da carne, da alma, para batalhar coisas espirituais e a gente acaba perdendo. A gente acaba perdendo isso, principalmente, por exemplo, no casamento. A gente tenta lutar contra o nosso cônjuge com armas carnais e aí a gente perde o nosso cônjuge, perde a paz em casa. Em vez de orarmos, eu quero uma mudança do cônjuge, ora, que aí Deus vai começar a transformar você também. Vai começar a transformar e ver você, porque a gente está sempre cheio da razão, né? Ele é o culpado, ele é isso. Quando você começa a orar por essa pessoa, Deus vai mostrar os erros seus também, e você vai começar a pedir perdão pelos seus erros e orar por essa pessoa para que ela também se arrependa. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Tome posse disso mesmo, isso mesmo, Douglas. Toma posse em nome de Jesus, é isso mesmo, cara. Temos que parar de ser cristãos que usam armas da alma. Temos que parar de ser cristãos que usam armas carnais. Nós temos que batalhar com as armas espirituais, louvor, palavra, oração. É isso que nós temos que fazer, cara. Esquecer das armas carnais e lutar com as armas espirituais, cara. Você vai ver a vitória que você vai ter em nome de Jesus. As pessoas serão confrontadas pela palavra, não por você, cara. O Espírito Santo que vai mudar ela, não é você. E as armas espirituais serão forjadas, serão alinhadas em você, e você vai ver como que você vai conseguir lutar. Porque a nossa mente é um campo de batalha, então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado. Amém, Bruninha? É isso aí. A gente precisa tomar cuidado. E a nossa mente, ela tá toda hora num campo de batalha. Eu sei que a pessoa te magoou, te entristeceu, mas ora por ela. Usa a arma espiritual para você ver. Porque até agora as armas carnais que você usou têm dado certo? Fala a verdade. Pare e pensa, você tem dado certo as armas carnais que você tem usado? Tem dado certo? Tem te trazido paz odiar aquela pessoa, não fornecer perdão, não orar por ela? Talvez para o mundo tenha paz isso, mas para você tem. Você é um cristão, você é de Deus, cara. Você é de Deus, mano. É uma luta, lógico, é uma luta orar por alguém que te feriu, mas é as nossas armas. Nós devemos tomar posse da nossa alma. Ou seja, o que é tomar posse? Abre lá em Lucas, capítulo 21. Oh, glória a Deus.
Tô me controlando aqui, irmão. Oh, Deus poderoso que nós temos. Deus maravilhoso. Deus glorioso que nós temos, cara. Vamos domar nossa alma. Lucas 21:19. Olha o que diz. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança. O que é perseverança? Continua insistindo, continua lendo, continua orando, continua clamando. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança. Não desista, continue lutando para você tomar posse, ganhar a sua alma para Cristo. Ganhar a sua alma para Cristo, ganhar seus sentimentos, suas vontades, suas emoções para Cristo, você tem que ter perseverança. Ele diz, é na vossa perseverança que vocês ganharão a vossa alma. Não é a alma do ciclano, do fulano, beltrano, é a vossa alma que precisa ser ganha para Cristo. Se você é um cristão, a vossa alma precisa se render a Cristo. Precisa ser ganha para Cristo. Os seus sentimentos, a sua mente e as suas emoções, as nossas emoções precisam estar sujeitas a Cristo. Precisam, cara, precisam. E é como? Na perseverança. É na perseverança, é continuando. Não desista, continua. E aí a gente toma posse da nossa alma. E a gente conquista a nossa alma. A gente conquista. É difícil, cara, sujeitar as nossas emoções a Cristo. As nossas vontades a Cristo. É difícil sim, não é fácil. O caminho é estreito. O caminho é estreito sim. Mas é na perseverança. O que é? Todo dia, todo dia, todo dia. É uma luta diária. Todo dia o pecado vem, como diz a música do Thales, né? Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Mas eu escolho Deus. É escolher Deus todo dia. É perseverar todo dia. E aí a sua alma vai ser ganha para Cristo. E aí quando os seus sentimentos, quando os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa mente estiver ganha para Cristo, oh glória, e aí a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai acontecer na minha e na sua vida. Não vamos mais viver de permissão de Deus, vamos viver de vontade, que ela é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas, cara. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Cara, eu tô quase decolando aqui dessa cadeira aqui, mano. Meu Deus do céu. Que revelação, cara, que revelação. Né? A gente pensa que vai ser uma aula simples. Mas é Deus falando com a gente, cara. Oh, glória. Deus falando comigo e com você, mano. Você queria ouvir Deus falar, talvez você tá há um tempo pedindo Deus, fala comigo, Deus. Tá falando, tá falando. Tá falando, cara. É tão lindo Ele falar conosco. É tão lindo, porque a gente muitas vezes passa por tanta luta, tanta provação, tanta coisa. E a gente fala, Senhor, fala conosco, vai. Ele tá falando conosco. Ele quer que a gente ganhe a nossa alma, cara. Quer que a gente ganhe a nossa alma com perseverança. Ele quer que os nossos sentimentos, nossa alma seja rendida a Ele. Ele quer que os seus sentimentos, a sua vontade, cara, a sua mente, o seu intelecto, seja rendido a Ele. Não só o seu corpo, cara. Não só o seu espírito. O seu espírito está pronto. Ele não quer só o seu corpo de joelhos. Ele quer a sua alma. Porque o seu espírito tem a alma. Faz parte. Apesar de ser duas coisas diferentes, faz parte um do outro. Né? Faz parte. Glória a Deus. Deus é bom demais, mano. Deus é bom. Apesar de
de tudo. O Senhor é bom. Abre lá em 1 Pedro. Nós estamos encerrando já, tá? Agora é de verdade. Agora é de verdade. 1 Pedro 5,9. 1 Pedro 5,9. Olha só. 1 Pedro 5,9. Resistirem firmes na fé. Vamos ler o 8, né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, né, você não está sofrendo sozinho isso. Todos nós sofremos, todos nós cristãos sofremos coisas. E você não está sozinho nessa. Você não está sozinho nessa. Nós não estamos sozinhos nessa. Nós temos Cristo e os irmãos que estão passando por isso. Por isso que é bom compartilhar, conversar, orar junto, clamar junto, para nossa alma ser controlada aí, né? Amém? E é isso, meu irmão. Hoje a aula rendeu, né? Mas eu quero agradecer a presença de cada um aí, né? Vamos orar para que o Espírito Santo possa começar a trabalhar nas nossas vidas e a nossa alma ser rendida a Ele. Senhor, que aula maravilhosa, Senhor. Como o Senhor falou nas nossas vidas hoje. Pai, nós reconhecemos que ainda não temos a nossa alma totalmente voltada para o Senhor, Pai. Nós ainda não temos ela dominada totalmente ao Senhor, porque ainda algumas vezes somos guiados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pela nossa vontade. E nós, Pai, queremos nessa hora, Pai, porque aprendemos que devemos conquistar a nossa alma para Cristo. Queremos, Pai, colocar a nossa alma em rendição a Ti, Pai. Porque não queremos, Pai, mais pecar. Não queremos continuar te magoando. Não queremos tomar decisões que vão contra a Sua vontade. Não queremos, meu Pai, fazer coisas que não Te agradam, Senhor. Queremos, Pai, que a nossa alma se coloque na tua presença, para que nós possamos experimentar qual seja a Sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Que ela é perfeita para nós. A nossa vontade muitas vezes nos leva a caminhos tortuosos. Aos nossos sentimentos, meu Pai, nos destrói muitas vezes. Meu Pai, tomamos decisões baseando em nós, em nosso sentimento. Só tem dado errado, só temos feito besteira, só temos pisado na bola contigo, Senhor. Mas com o Teu Espírito nós conseguimos conquistar algo muito mais do que nós queremos, Pai. Então nós pedimos, Espírito Santo de Deus, conduza a nossa alma ao arrependimento. Conduza a nossa alma, Senhor, ao arrependimento, para que nós possamos, meu Pai, ganhá-la para Cristo, Senhor. Para que nós não possamos, porque que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Não adianta, Senhor, falar de Cristo, não adianta pregar se a nossa alma não for ganha para Cristo. Se nós não ganharmos a nossa alma todos os dias para Cristo, de nada vai adiantar. Não adianta ganhar o mundo inteiro, não adianta ganhar todas as pessoas para Cristo se eu me perder, se eu, meu Pai, não domar a minha alma através do Teu Espírito Santo. Se a minha alma não for, meu Pai, guiada pelo Teu Espírito Santo, de nada vai adiantar, de nada, Senhor, vai fazer efeito, Senhor. Eu tenho que ganhar, Senhor, a minha alma para Cristo todos os dias. É um processo de perseverança, constância. Então nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda a crer, nos ajuda a render a nossa alma, a render as nossas vontades, a render, meu Pai, tudo aquilo que nós somos, meu Pai, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que queremos,
rendemos a Ti completamente, para que experimentar a Sua vontade, a Sua perfeita vontade, Senhor. Então eu peço em nome de Jesus que cada um aqui, Senhor, que está assistindo essa live, seja dominado pelo Teu Espírito Santo, que cada um aqui, meu Pai, seja, meu Pai, restaurado pelo Teu Espírito Santo, e que a alma, Pai, de cada um aqui, meu Pai, seja rendida ao Teu Espírito Santo, para ser controlada pelo Teu Espírito Santo, para ser restaurada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós Te agradecemos, Pai, e Te louvamos por abrir nossos olhos para essas realidades da vida, Senhor. E pedimos, nos ajuda, porque sem Ti não podemos fazer nada. Sem Ti não podemos guiar nada. Sem Ti, meu Pai, nossa alma cairá no inferno. Mas contigo, Senhor, nós levaremos nossa alma, nosso pensamento cativo a Cristo. E faremos a Tua vontade nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Próxima aula, nós vamos falar sobre o corpo. Falamos sobre espírito, falamos sobre alma. Agora nós vamos, na próxima aula, falar sobre o corpo, né? E aí depois nós vamos entrar como treinar o nosso espírito e como ser guiado pelo espírito, né? Depois que a gente entender o que é espírito, alma e corpo, aí nós vamos entrar de como ser guiado pelo Espírito Santo, que é o nome da matéria que nós estamos falando, tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Um beijo para todos. Quem tiver qualquer dúvida sobre a aula de hoje, pode mandar um zap, pode mandar uma pergunta aqui nesse vídeo, na página da igreja, e a gente está aqui para tirar todas as dúvidas, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Amo vocês e lembre-se, dome a sua alma através do Espírito Santo e da perseverança, tá bom? Fique na paz, amo vocês. Deus abençoe.